colega me mandou uma mensagem me perguntando sobre o estágio de Direito que ele estava fazendo. É ainda acadêmico. Ele queria saber se a forma como estavam empregando ele no escritório de advocacia estava correta. Ele acreditava que talvez deveria estar desempenhando alguma atividade jurídica ali na elaboração de petições, alguma coisa nesse tipo. Mas ele estava sendo utilizado no atendimento de clientes via WhatsApp, clientes que eram prospectados via tráfego pago. E aí o questionamento dele é, cara, será que tá certo isso? Será que eu não tô sendo feito de otário? Será que eu não tô sendo feito de trouxa? Ele perguntou, assim como quem tinha uma sensação de que não estaria aprendendo o que um estágio deveria ensinar. E essa questão ela é um pouco delicada. O que você deve fazer num estágio, no fim das contas? Se você está aí num órgão público, num escritório de advocacia, quais são as atribuições que devem confiar a você, ainda como alguém que está em formação e não tem experiência na área, não tem experiência prática? Esse é o momento de adquirir experiência. Mas o que de fato você precisa aprender? Em que circunstâncias você estaria sendo feito de otário? Bom, o título desse vídeo ele tem esse gancho porque muita gente tem essa sensação. Mas a questão aqui não seja trouxa no seu estágio de direito. Eu quero trazer ela para uma outra visão, um outro aspecto, para que você consiga enxergar não aquilo que exigem de você, mas a forma como você encara o seu estágio. Muita gente acha que o estágio deveria ser algo muito preto no branco. Você vai fazer petição, você vai analisar esse caso, você vai, enfim, desempenhar uma atividade puramente jurídica, intelectual, e não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem na faculdade aquelas matérias de prática profissional, né? Lá na faculdade você vai ter esse contato mais direto com a elaboração de petições e tudo mais, mas na realidade de um estágio, onde você é contratado como mão de obra barata para fornecer um serviço que muitas vezes é burocrático e chato, não dá para você esperar que você vá desenvolver atividades intelectuais voltadas ali realmente ao fim último da advocacia ou daquele órgão público em que você esteja lotado. Mas a questão é que mesmo sem desempenhar funções dessa natureza, você consegue extrair conhecimento que vai ser útil aí por toda a sua vida. Meu primeiro estágio mesmo, foi lá no STJ. Eu acho que eu entrei lá em 2007, final de 2007, por aí, ou início de 2008. Foi num lugar onde eu fazia digitalização de processos. Esses processos chegavam, eu já recebia eles digitalizados, na verdade, mas era uma digitalização que a gente tinha que transferir acórdãos bem antigos do STJ para um formato HTML. Então essa primeira digitalização, ela pegava o arquivo físico, alguém fazia internamente lá, passava num scanner e gerava um arquivo digital. Só que muitos caracteres saíam ilegíveis, então a gente, num outro programa, corrigia esses caracteres que ficavam ilegíveis, que prejudicavam o texto e tal. E essa foi a minha primeira experiência e ela serviu para eu ter um primeiro contato com decisões judiciais, já em grau de jurisdição extraordinária mesmo, lá no STJ, mas eu pude perceber ali nesse primeiro contato qual era a linguagem utilizada, como os casos eram apreciados. E assim, passei acho que uns 9 meses ali naquele lugar. Foi interessante, deu para aprender alguma coisa, mas no segundo passo, ainda dentro do STJ, eu mudei de setor, fui para um lugar onde era feita análise de admissibilidade de agravo de instrumento em recurso especial. Naquela época, o agravo de instrumento vinha em autos autônomos para a Corte Superior e em autos físicos, né? Então chegava processo do TJ do Piauí, TJ do Maranhão, TJ do Rio Grande do Sul, do Paraná, TRF, de tudo que é lugar. Então
A gente recebia esses processos gigantes, em muitos volumes, muitas vezes, e tinha um formulário com a análise de admissibilidade daquele agravo do instrumento para saber se ele poderia ser analisado ou não lá no STJ, se ele tinha condições de ser conhecido ou não. Então, tinha um questionário onde tinha lá procuração. Aí eu tinha que procurar no processo a procuração e colocar folha 10. Preparo, eu procurava no processo, folha 329. Decisão denegatória do recurso de revista, do recurso especial. Aí eu ia lá e botava a página no formulário. Então tinha todos esses requisitos obrigatórios de natureza formal que a gente tinha que analisar, botar no formulário, se tivesse tudo ok, botava numa pilha, se tivesse algum problema, botava em outra pilha. Dali o processo ia para um servidor que ele provavelmente elaborava a minuta de uma decisão. Mas de qualquer forma, essa experiência, apesar de ser um serviço mecânico, burocrático, ela foi importantíssima e até hoje eu aplico no dia a dia aprendizados que eu tive nessa época. É muito comum quem precisa fazer a análise de admissibilidade de recurso pela primeira vez, por exemplo, quando você vai procurar a representação judicial ali, a regularidade da representação judicial, se o advogado tem procuração ou não. Aí o cara vai lá olhar quem foi que interpôs o recurso e procura uma procuração ali e acaba encontrando um subestabelecimento e fala, pô, tá aqui o subestabelecimento, então tá ok. Só que aí depois, quem otorgou esse subestabelecimento tem poderes ou não tem? É comum, isso eu já vi algumas vezes, o cara tem um subestabelecimento, mas quem otorgou o subestabelecimento para ele não tem procuração nos autos. Então é um vício de representação judicial, representação processual que inviabiliza o conhecimento do recurso. E eu aprendi isso lá, em 2009, 2008, já no segundo momento do meu estágio no STJ, e até hoje eu aplico isso na prática e vejo gente errando e corrijo, porque eu aprendi lá atrás no meu estágio do STJ. Dali eu saí para um escritório de advocacia, onde minhas atribuições eram acompanhamento de processos. Eu tinha uma planilha de Excel com 280 processos, e eu todos os dias abria um a um. Tinha um link que eu clicava no número do processo e já caía no andamento no tribunal, e aí eu tinha que ver se teve alguma movimentação, atualizava na planilha. Movimentações mais relevantes eu comunicava aos advogados responsáveis pelo caso. E isso me fez perceber, esse estágio foi o que eu fiquei mais tempo. Fiquei lá até terminar a faculdade. Terminei a faculdade no meio de 2011, cheguei lá em 2009. E ele pagava muito bem também na época. Na época era R$ 1.080 que eles pagavam. Mas tinha algum outro auxílio, transporte, não sei, enfim. Dava uns R$ 1.200 e na época era um dinheiro bem legal. Comprei meu primeiro iPhone 4 com um dinheiro desse estágio. Então eu pude aprender ali sobre o fluxo processual que um processo segue. A gente trabalhava ali em defesa, principalmente, de empresas, né? E muitas vezes chegava a comunicação do escritório, do jurídico dessas empresas, comunicando, foi ajuizada essa daqui, chegou aqui o AR de citação. Então a gente recebia esse processo desde o início, mas também tinha outros processos em grau de recurso e tudo mais, mas muitos processos a gente recebia desde o início e eu ia acompanhando o fluxo, todo o fluxo do processo, desde a apresentação da contestação, réplica, dilação probatória, alguns casos envolviam a produção de prova pericial. Então eu pude compreender como funciona o processo civil, o processo ajuizado desde o início até o julgamento de mérito de primeiro grau, até a interposição de apelação, até a interposição de recurso especial e extraordinário, se fosse o caso. E eu aprendi isso no estágio. Muita gente acaba pensando que, a faculdade ela não ensina o que deveria ensinar para que eu consiga ter um escritório de advocacia bem sucedido depois que eu me formar. Ela foca exclusivamente no direito e muita gente acaba procurando o escritório de advocacia para ter esse aprendizado prático. E essa mensagem que esse colega me mandou, e eu falei no início do vídeo, me fez pensar que, cara, ele está tendo uma experiência super interessante de poder fazer atendimento de potenciais clientes
perceber como funciona esse processo de fechamento de contrato realmente, que é o que move um escritório de advocacia, porque se você não tem cliente, você não tem serviço, você não tem dinheiro, meu amigo. Então, esse aprendizado, apesar dele não ser muito óbvio, ele é muito relevante. Então, meu amigo, se você estiver assistindo esse vídeo, eu falo assim com todo carinho, claro, mas não seja trouxa, cara. Você está tendo uma oportunidade interessante de enxergar como funciona esse processo que é muito importante, que faz a roda girar dentro de um escritório, que é fazer o contato com o cliente, quebrar ali eventuais objeções, fazer a análise da situação que ele apresenta e ver se é viável o ajuizamento de um processo. Essa experiência ela é enriquecedora, eu não tenho dúvidas disso, e você vai tirar daí uma experiência relevante, que possivelmente você vai levar aí por muitos anos, se você seguir na advocacia. E se não gostar também, cara, procura outro, pô. Estágio é bom por causa disso, porque você não tem nenhum vínculo ali muito forte, então você pode procurar por outras oportunidades aí no mercado que não vão faltar, tenho certeza. E cara, eu acho que a lição desse vídeo, para que você não seja feito de trouxa, primeiro nesse aspecto de que enxergue as oportunidades que estão escondidas ali por trás do serviço que te é atribuído, e outra que também não deixem te fazer de burro de carga, né? Não deixem que te façam de otário, literalmente, porque apesar de o estágio ser uma mão de obra barata, oferecida por quem não tem muita experiência prática, também não permita que te coloquem para fazer café, para buscar roupa em lavanderia, fazer compra em mercado para abastecer a despensa do escritório. Então, aí também não, né, pô? Aí estão subestimando a sua inteligência e realmente te fazendo de trouxa. Não aceite esse tipo de coisa. E é isso. Se esse vídeo foi interessante para você, eu te convido a deixar um like, se inscrever aqui no canal e seguir o perfil Habeas Vox lá no Instagram. Até o próximo vídeo.